Informação exclusiva. Você não sabia, eu vou te falar agora, que na lista de reforços do Corinthians para a próxima janela estão 2 zagueiros. Tudo isso agora nesse blend de informações, que ainda tem mudanças no time titular que vai enfrentar o Internacional nesta quarta-feira. Também Pulga está praticamente contratado, negociações adiantadas com o atacante, o jovem atacante do Ceará. Vamos falar sobre isso também nesse blend de informações, que ainda tem Raul Gustavo, vai jogar na Europa. O Corinthians não vai ganhar muito com isso, mas eu vou te contar essa história também nesse blend de informações, que ainda tem o Corinthians ganhando mais grana com a saída de Carlos Miguel. Tudo isso agora. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Olha só, vamos falar do Coringão, vamos começar com um time que entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Inter de Porto Alegre, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, né? Você sabe que o Corinthians enfrenta o Inter com mudanças na equipe titular. O jogo, claro, não vai ser no estádio Beira-Rio, a gente sabe por quê, né? Pela fatalidade, pela tragédia, tudo que aconteceu, muito triste lá em Porto Alegre. E o jogo vai ser no Orlando Scarpelli, estádio Orlando Scarpelli, que é o estádio do Juventude lá em Florianópolis, tá? A partida ocorre às 21h30, você vai ter o pós-jogo, programação completa nossa aqui no canal Café do Setorista nesta quarta-feira. O Corinthians, claro, né? Antônio Oliveira teve que fazer algumas mudanças porque tem desfalques. O Carlos Miguel, por exemplo, terceiro cartão amarelo, não joga. Matheus Donelli assume o gol e volta, tá? E volta a equipe titular do Corinthians aí depois de volta a atuar depois de 2 anos, né? Muito tempo aí para o nosso querido Matheus Donelli, tá? O Caetano, que também foi expulso no jogo contra o São Paulo, desfalca entre aspas. Mas enfim, Gustavo Henrique volta, que foi expulso, né, contra o Atlético Goianiense. Vamos parar de ser expulso, gente. Que foi expulso contra o Atlético Goianiense, assume a titularidade. O Garro volta no meio. Quem sai? Em Moscardo, que foi titular, joga Bidon, quem que joga? Enfim, vou falar para você aqui o Corinthians que deve entrar em campo nesta quarta-feira com Matheus Donelli no gol, Mateuzinho na lateral direita, o Fagner ainda não está recuperado, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo tá na lateral esquerda, entre as linhas o Ranielli, e aí depois vem a linha de 4, tá? Ó, informação que eu colhi é que ele testou o Mosquito também na linha de 4, com Garro e Coronado por dentro, tá? E o Wesley por fora e na frente o Yuri Alberto. Mas depois fez algumas mudanças, tirando o Mosquito, colocando o Bidon, e aí jogando, né, o Coronado para o lado direito, depois testou o Moscardo também na do Garro, enfim, vai ficar essa dúvida, né? Mas uma coisa que ninguém tem noticiado, eu quero passar para vocês, é que o Mosquito foi testado sim no time titular, então a volta do Garro não vai ficar só naquela dúvida, né? Se vai jogar ele, o Bidon, ou né, ele, o Bidon, ou ele, o Moscardo, enfim, e o Coronado vai para o lado direito, e ficaria só a dúvida de quem jogaria no meio por dentro ao lado do Garro, se é o Coronado, se é o Bidon ou o Moscardo, tá? Então existe essa possibilidade por dentro jogar Garro e Bidon ou Garro e Moscardo, mas também existe a possibilidade do Mosquito continuar aberto na direita, no time titular, com o Coronado por dentro. Vamos aguardar amanhã, o mistério ele testou e certamente só vai decidir amanhã a equipe titular naquela conversa, né, de vestiário. Comenta aqui embaixo, deixa o like, vamos seguir falando do Coringão. Olha só, o Corinthians vai ganhar mais grana, tá, na questão envolvendo o Carlos Miguel, notícia do meu timão para você. Informação divulgada por eles, né? A gente acabou confirmando que o Corinthians vai ganhar uma graninha a mais no caso do Carlos Miguel, porque o Corinthians vai fazer valer uma cláusula, né? Que ele pode pagar R$1,5 milhão de reais para comprar 80%, para comprar 20% restante, né, do que falta dos direitos econômicos do Carlos Miguel. O Corinthians tem 80%, fica com 100%, e com isso o Corinthians acaba ficando com 100% do jogador, tá? E aí o Corinthians vai ficar com 100%, claro, daquela multa, né, que o clube, o Nottingham, né, o clube inglês, vai pagar. Só para você ter uma ideia,
o Corinthians vai ganhar 22 milhões, né, de reais, 22 milhões de reais. Se não tivesse esses 20%, ficaria com 18 milhões de reais. Como teve que investir 1,5 milhão, então a diferença aí de valor é de 2,5 milhões. Então o Corinthians fez uma rápida movimentação para estar lucrando aí 2,5 milhões de reais a mais. De qualquer forma, você sabe, o Carlos Miguel vai embora, não muda muita coisa, mas claro, uma graninha a mais sempre é bom. Comenta aqui embaixo. Olha só, hein? O Raul Gustavo vai jogar na Europa. Calma, não é o Real Madrid. Não, não é, tá? Raul Gustavo vai jogar num time da Hungria, meus amigos. Isso mesmo, tá? Ele vai defender um clube da Hungria e os húngaros, né, vão pagar 200 mil dólares pelo Raul Gustavo, equivalente aí a 1.100.000, tá? Enfim, quando a gente está negociando o Raul Gustavo por 1 milhão, eu achei bem pouco, tá? E o Corinthians vai liberar o jogador imediatamente, tá? A informação é do Bruno Andrade e o time é o Ferencváros, tá? Da Hungria. Ele vai assinar por 3 temporadas e o Corinthians deve ficar com 20% de uma futura venda do defensor, caso isso ocorra. Então ele poderia estar indo para o futebol mexicano, para o Tijuana, agora vai jogar no futebol da Hungria, tá? Vamos aguardar para ver se vai bater o martelo, né? Nos últimos dias o Vasco chegou a sondar a situação do Raul Gustavo, mas não houve acerto. Ele tem apenas 7 jogos disputados na atual temporada, não entra em campo pelo Corinthians há mais de 50 dias, né? Depois que foi expulso contra o Argentino Júnior lá por empurrar, né? Ou, entre aspas, agredir um assistente de arbitragem na beira do campo. Foi uma vergonha aquilo. Nunca mais ele entrou em campo. Talvez seja um castigo aí, né? Tipo, ó, esse não joga nunca mais no clube, não sei. A gente não ouviu isso oficialmente, mas desde então ele não entra, tá? Raul Gustavo, fora, né, do time do Corinthians, vai jogar na Europa. Só que na Hungria, né? Não é, enfim, o primeiro escalão do futebol europeu. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e vamos seguir falando muito do Coringão. Informação que não falta, Eric Pulga está próximo de fechar com o Corinthians. Corinthians aumentou, né, a proposta, tá? Em relação ao Eric Pulga. O Ceará pede 4 milhões de dólares pelo jogador. Corinthians começou oferecendo 2 milhões de dólares, a informação que eu tenho é essa. O Corinthians começou com 2, muito baixo, ficou um pouco distante, porque eles pediam 4, o Corinthians subiu para cima, tá? Até subiu para 3 milhões de dólares, desculpa, até uma informação do Hernan sobre isso, né, que ficou entre 3 e 4, mas o Corinthians, né, pode pagar, na verdade, 3 e ceder e deixar, né, o Ceará com parte dos direitos econômicos do Eric Pulga, jogador que a gente sabe que é jovem, né, é um atleta de 23 anos, que, enfim, tem boa, né, tem potência, tem futuro no futebol. Não sei se resolve a vida do Corinthians, mas as discussões estão sendo nesses valores, né? O empresário é o Pitombeira e as negociações caminham muito bem, tá? O Eric Pulga tem 11 gols e 2 assistências em 24 jogos pelo Ceará nessa temporada, tá? Então são bons números aí do Eric Pulga, que pode, né, ser reforço do Corinthians para a sequência de 2024. Claro que vai assinar um contrato um pouquinho mais longo. É um jogador que é considerado ambidestro, gosta de jogar pelo lado esquerdo, né, fazendo a jogada de linha de fundo no 1 contra 1, mas também atua jogando pelo lado direito. Vamos aguardar para ver se vai fechar realmente. Avançou um pouco, deve fechar entre esses 3 milhões de dólares e 4, né, milhões de dólares, é o que deve fechar aí o Eric Pulga, né? Se for 3 milhões, se forem 3 milhões, 16 milhões hoje, se foram 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais, enfim, é o que o Corinthians vai pagar pelo jogador do Ceará. Não sei se resolve a vida do Corinthians, hein? Se chegar para compor o elenco, eu acho uma boa. Se chegar para ser titular, eu já acho um pouco difícil. Deixa o like, comenta aqui embaixo, vamos encerrar com uma informação exclusiva. O Corinthians está no mercado da bola, negociando para reforçar o time para o meio do ano agora, né, na abertura da próxima janela no dia 10. E uma coisa me pegou de surpresa.
Eu fui perguntar nomes, né? Quem que tá fechando, além do Eric Pulga, tem a questão do Hernani, enfim, nomes, né? O Wallace, o Corinthians tenta também. E aí eu descobri, né, uma coisa que, confesso, me pegou de surpresa. O Corinthians prioriza a contratação de 2 zagueiros no mercado da bola, tá? 2 zagueiros no mercado da bola. O Antônio Oliveira e a diretoria, Augusto Melo, não estão satisfeitos com a atuação dos zagueiros do Corinthians. E não é à toa também, né? Kaká fazendo gol contra dois jogos seguidos, o Caetano expulso, né, 2 vezes no ano contra o São Paulo, o Raul Gustavo indo embora, né, porque chega até empurrar um bandeirinha, o Gustavo Henrique expulso, né, contra o Atlético Goianiense, também com lesões, enfim, o Félix Torres, né, faz uma partida boa, outras ruins, enfim, ainda não demonstrou uma regularidade, e o Félix Torres deve ser bastante convocado para a seleção do Equador, enfim, por todos esses motivos, o Corinthians chegou à conclusão que precisa contratar 2 zagueiros. Um, no mínimo, eu garanto para você que vai ser contratado. Então nós vamos escutar, tá? Até agora ninguém falou sobre o assunto de zagueiros, mas nós vamos escutar bastante aí o Corinthians no mercado da bola em busca de um defensor. Já posso garantir para vocês que um vai chegar, mas a ideia é contratar 2 zagueiros, reforçar bem o sistema defensivo do Corinthians, tá? Então essa informação aí importante para vocês, além de 2 zagueiros. Outra informação importante, vão ser 2 volantes e um atacante de beirada. Então deve fechar em 5 reforços ou 4 reforços se o Corinthians for contratar apenas um zagueiro. Mas a ideia é trazer 2 defensores, 2 zagueiros. Quem sabe o Corinthians vai ter no segundo semestre uma nova dupla de zaga. Tá certo? Deixe seu likezão aqui, informação exclusiva do canal Café do Setorista. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo também, a gente volta, tá? Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas. Traga aí pelo Samir Carvalho, informações atualizadas a qualquer hora, a qualquer instante você encontra aqui no canal do Corinthians Fanatics. E para você não estar perdendo nada, passa lá no canal do Samir Carvalho, chamado Café do Setorista, e você ficará por dentro de tudo que está sendo falado lá. Então, um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo. Fui!